Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo, depende do horário. Hoje eu resolvi fazer um videozinho. Muita gente me pergunta sobre a caminhonete, essa caminhonete S10 2.8 MWM 4x4 diesel. Muitas pessoas me perguntam se a caminhonete é boa, sobre o consumo, sobre manutenção, se aguenta trabalho. E para responder essas e outras perguntas, até para de repente alguém que tem interesse em adquirir um dia uma caminhonete dessa, dar minha opinião de dono. Já uso ela há um certo tempo e vamos lá, vou começar mostrando elas para vocês e começar falando meio que ao contrário. Normalmente o pessoal fala primeiro sobre o ponto positivo e hoje eu vou começar falando sobre os pontos negativos e mostrando. Vamos lá. Então, essa caminhonete minha é uma S10, ano 2005, 2006. Ela já é aquela modelo eletrônico, né? Ela é motor 2.8, né? Eu já falei. 2.8 MWM, ela é um modelo rodeio 4x4. Ela tá um pouco suja, a gente usa bastante ela para trabalho, na chácara. Atualmente, vamos ver se pega bem aqui. 141 mil quilômetros. E começando com os pontos negativos, então, o que eu acho? Pontos negativos, né? Essa caminhonete não é muita coisa, mas o que a gente vê? A manutenção dela, que ela é um pouquinho mais cara comparado a um carro a gasolina, né? Um carro comum. A troca de óleo, por exemplo, é bom sempre trocar o filtro de óleo junto, né? Troca o filtro de óleo. Diesel, troca o filtro de óleo do motor, então ele tende a ser um pouquinho mais caro. Então ela tem a manutenção um pouquinho mais cara do que um carro a gasolina, né? Mas não é nada tão assustador também. Outro ponto que eu acho que talvez não é tão bacana é o fato de que ela em baixa rotação, isso apenas em baixa rotação, porque ela é um carro muito forte, mas em baixas rotações ela é um pouco fraca, ao meu entender, sabe? Então esse eu considero talvez um ponto negativo. Outro ponto negativo é essa tampa traseira. Essa tampa traseira, até pode ver que parece que já está trincado, o antigo dono provavelmente fez algum reparo ali. Ela, aqui ó, por exemplo, nem está fechando direito. Então, às vezes acontece que ela fica mal encaixada, não fecha, às vezes abre andando, mas isso não é nada grave, só cuidar na hora de fechar, bater um pouquinho mais forte, né? Deixa eu ver, outro ponto negativo que eu gostaria de falar seria eu não sei, o pessoal fala muito que a suspensão desse carro é um pouco fraca. Eu particularmente não tive grandes dor de cabeça, não me incomodou a suspensão. Só um pivôzinho ou outro ali, coisa simples, não é caro, barato fazer, porque ela é bastante macia, né? O motor dela é um pouco barulhento. Esse motor diesel MWM faz bastante barulho. E talvez, para quem não gosta de tanto barulho, gosta de carro mais silencioso, talvez seja problema. Para mim não é, eu não me importo muito com o barulho. Outro ponto que talvez não seja tão interessante, que minha esposa principalmente considera como ponto negativo, eu não ligo, é a questão do freio. O freio de mão normalmente é na mão, né? E essa aqui, o freio dela é no pé. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela tem 4 pedais. Lá o acelerador, o freio, a embreagem e o freio de mão que libera aqui, ó. Você pisa com o pé lá. Para mim isso não é problema. E agora vamos passar para os pontos positivos, que eu considero como ponto positivo. Talvez possa me esquecer de algum, se alguém, né, ou mesmo negativo, se alguém, né, quiser constar nos comentários. Mas enfim, pontos positivos dela, eu acho um carro muito forte, um carro muito forte. Claro que em alta rotação, como eu falei, em baixa rotação, eu acho ela um pouco fraca. Mas depois que ela levanta o giro do motor, ela é muito forte. Mesmo com peso, ou sem peso, parece que ela anda quase que da mesma forma. Claro, com peso ela fica um pouco mais devagarzinha, mas mesmo assim ela tem uma força incrível, incrível. A gente usa bastante, sobe peral na chácara lá, às vezes carregada, e ela vai embora tranquilamente. Ela é muito forte. Outro ponto positivo que eu acho nela é o conforto.
ela, apesar de ser um carro voltado, né, também para trabalho, ela tem um conforto muito grande. O ar condicionado dela é incrível, gela bastante mesmo. E ela é macia, ela tem a tração 4x4 muito boa. Esse motor dela é um motor que não incomoda. Aliás, o carro inteiro não incomoda, ela não dá manutenção. Vou abrir o motor para vocês verem. O motor dela é um motor que nem correia dentada tem, tá? Tipo, é um item que você não se incomoda, ela com engrenagem, com corrente. Então é um carro que nem nisso você vai se incomodar. Tipo, é um carro bacana. Essa minha está com 141 mil quilômetros, não tem vazamento de óleo, não tem nada. Só o motor às vezes ficou esses dias no meio que embaixo nas goteiras lá e fiquei acho que quase um mês sem usar ela e acabou enferrujando um pouquinho ali, meio que. Mas isso não é problema. Outro ponto positivo dela é o consumo. Por que eu acho que o consumo é um ponto positivo? Ela, por ser eletrônica, ela andando de boa. Eu sempre ando devagarzinho, entre 90, 80, 100. O máximo que eu ando é 110. Ela faz uma média de 13, 14 km por litro no diesel na BR. Então isso eu considero como ponto positivo e eu acho ela bastante econômica pela força que ela tem. Agora eu vou dar minha opinião, se eu aconselho ou não, né, o pessoal comprar uma caminhonete dessa. Então, gente, acho que vocês já puderam perceber, né, pelos pontos positivos dela, são bem superiores aos negativos. Para quem precisa de um carro para puxar lá seus 500, 800 quilos, ela aguenta até 1 tonelada. De repente tem trailer para puxar cavalo ou, né, acampamento, enfim. Ela é um carro muito forte, que vai atender muito bem. Quem precisa de um carro para trabalho, para chácara, para terreno, de estrada ruim, ela é excelente. Então eu aconselho muito, porque a pessoa que comprar não se incomoda. Mas para quem de repente não tem necessidade de comprar um carro, não vai para uma chácara que seja tão ruim a estrada, ou mesmo não tem intenção de puxar muito peso, aí talvez seria interessante pensar em outra opção. Por exemplo, Oroch, sei lá, outras caminhonetinhas mais que a manutenção seja mais em conta, né? Só por questão de manutenção mesmo. Manutenção dela é um pouquinho mais cara, que uma caminhonete é a gasolina. E ela é um pouquinho como que eu posso dizer, a manutenção dela é um pouquinho mais cara, né? Mas nada que incomode, né? É um carro que raramente vai dar problema, raramente quebra. Então, é um carro que, se você comprar também para, de repente, mais para passeio, dificilmente ela vai quebrar. Eu uso mais para trabalho e não quebra. Então, é um carro excelente, né? Mas como eu digo assim, se de repente a pessoa quer um carro e não necessita tanto de força, nem 4x4, né? De repente, por questão de preço e manutenção, seria interessante ir numa outra caminhonetinha gasolina. Agora, se quer uma diesel mesmo, uma caminhonete forte, eu acho que essa vale a pena, porque é o melhor custo-benefício. Comparado às outras caminhonetes a diesel, a manutenção dela, segundo o que eu andei pesquisando, né, ela é uma das caminhonetes que tem a manutenção mais barata dessas a diesel. Então, aí compensa. Eu tenho também uma Oroch mesmo, até eu mencionei no vídeo. Quem tiver interesse, de repente que eu faça um comparativo lado a lado com as duas, menciona nos comentários. A gente vai, de repente, fazer um videozinho das duas juntas. E posso também fazer um videozinho dando minha opinião de dono da Oroch mesmo, beleza? Espero que tenha contribuído, né, com a minha experiência aí. E quem gostou, dá um curtir pra nós, hein? Beleza? Até mais.